Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre como a vida nos leva a caminhos que a gente não espera. E, e olhando assim, que hoje eu trabalhei muito tempo construindo casas, né, ajudando na construção de casas, e hoje eu sou um construtor de pessoas. É por isso que eu tenho um canal no YouTube, é por isso que eu sou professor. E para mim é sempre um privilégio, então é um privilégio ter você aqui comigo. Muito obrigado. Então, se puder se inscrever, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu vou agradecer muito. E eu me lembro dos caminhos que me levou aos estudos e eu nem imaginava. Vamos voltar para a realidade, nós vamos voltar à infância aqui. Quando eu era moleque, tinha lá meus 13, 14 anos de idade, a gente ganhava da escola do estado de São Paulo, a gente ganhava um dicionário Aurélio. Eu queria ter um aqui para mostrar para vocês, mas eu não tenho. O meu foi jogado fora, eu joguei fora, porque, pô, de 13 anos para 33 são 20 anos, já foi, né? Muita coisa eu perdi. Graças a Deus ainda tem alguma coisa do meu ensino médio ali, o de Valt, tem algum livro ou outro ali. Teve um de sociologia que eu joguei fora, eu fico, nossa, hoje eu me arrependo de ter jogado esse livro fora. Lembranças emocionais. Eu sou emo, tô emocional, tô emocional. Ok, e o que acontece? A gente tinha um dicionário Aurélio que ganhava de língua portuguesa, e o engraçado é que o dicionário Aurélio, ele trazia o alfabeto fenício, ele trazia o alfabeto fenício, ele trazia o alfabeto grego, trazia o alfabeto latino, que é o que a gente utiliza, né, os caracteres latinos, meu, era um negócio assim que, na nossa época, para vocês terem noção, a internet, a gente só tinha internet quando existe um negócio muito louco que estourou nos anos 2000 e foi até 2010, que era as lan house. O que era lan house? Era uma casa que tinha um monte, um ambiente que tinha um monte de computador, que você pagava lá 1,50 por hora. Em 2004 era R$1 por hora, depois em 2005 foi para 1,50. Você pagava 1,50 por hora para você mexer na internet, jogar. E quando você entrava na internet não tinha muita informação. Então a partir de 2004 ali até 2010 bombou de lan house, né? A partir de 2012 as lan houses começaram a declinar por questões do smartphone, né? Os celulares de mão que a gente tem hoje começaram a surgir, e aí as pessoas começaram a ter acesso à internet celular, e aí as lan houses caíram, né? Mas eu cresci nesse contexto em que para um moleque de 12, 13 anos de idade ter dinheiro era complicado. Ter R$1 para ir na lan house era muito complicado. Foram poucas as vezes que eu fui. Também tinha a casa de games, é uma casa que você jogava videogame. Você pagava lá R$1 para jogar videogame 1 hora. Curiosamente, eu sou da época que você tinha o Play 1. Eu vi a molecada jogar lá e na casa de games jogar PlayStation 1, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Forbidden Memories, Gran Turismo 2, jogar lá um GTA. Em 2004 estourou o Play 2. O Play 2 foi o principal videogame que eu vi, né? E pô, fico impressionado como até hoje, mais de 20 anos depois, o Play 2 ainda continua existindo, tem gente que joga Play 2. Então a gente cresceu nesse contexto em que a informação ela estava começando a surgir, a estourar, e a gente não tinha muito o que fazer. Ou era ir na biblioteca para fazer trabalho, mesmo que fosse na lan house para digitar o trabalho, né? Para fazer o trabalho, não dava. Hoje você clica, você tem informação a rodo. A gente não era dessa época. E eu não imaginaria que um dia eu estudaria grego, né? Os caracteres gregos que eu vi naquele dicionário, eu daria aula daquilo. Que eu daria aula de língua portuguesa, né? E é como a gente não imagina. E eu me lembro de que eu tinha um amigo, o nome dele é Augusto, meu amigo Augusto. E com Augusto eu fazia o que? Eu escrevia, a gente pegava os caracteres fenícios, escrevia nos caracteres fenícios, trocava texto, sabe? E eu não imaginava que eu trabalharia exatamente com isso, né? Não com o caractere latino, fenício exatamente, mas com grego, com hebraico, com a língua portuguesa. Eu não imaginaria que essa seria a minha profissão no futuro. Eu nunca imaginei quando a gente é adolescente. Então, às vezes, a base, aquilo que a gente vai ser, está exatamente na nossa frente. A gente não consegue ou não tem maturidade para entender. Eu digo isso porque, por exemplo, língua portuguesa,
como quem aqui já me acompanha há um tempo sabe, que quem já assistiu vídeos anteriores meus sabe que eu tive problemas com língua portuguesa do quinto ano até meu terceiro colegial, até depois da escola, até com 20 anos de idade. E graças a um professor chamado Pedro Polinário, ele, né, estudando grego, estudando crítica textual, estudando transmissão do Novo Testamento, esse professor me cativou através dos escritos dele, porque ele já tinha morrido em 2009, eu comecei a estudar em 2012 os escritos dele, e eu comecei a gostar de língua portuguesa de novo, inclusive terminando minha faculdade de História lá perto dos 20 e poucos anos de idade, perto dos 28, 29 anos de idade, é que eu fui ler os Lusíadas de Camões. E hoje, a língua portuguesa que eu não gostava, que eu tinha dificuldade, eu sou professor, e eu tenho duas edições do Luís de Camões. Você tem o texto original em português, eu tenho duas edições, uma de bolso e outra mais antiga. Eu tenho duas edições. Li o texto que teoricamente era para qualquer adolescente de pelo menos 13 anos de idade já ter lido, né? Que era para eu ter lido. Eu recebi a indicação de Camões quando eu tinha 13 anos de idade na época de escola, mas eu não aproveitei. Né? Então, isso já estou meio que repetindo um tema de um vídeo anterior aí. Então, mas aquilo, às vezes aquilo que a gente vai trabalhar está exatamente na nossa frente. Só que a gente não tem maturidade para entender esses propósitos, né? Para entender. Mas, graças a Deus, tudo tem caminhado, tudo tem fluído. E hoje eu sou exatamente professor daquilo que eu mais odiava na escola. Língua portuguesa. Língua portuguesa. Nunca tive problema em escrever redação, né? Nunca tive problema com isso, mas eu tinha sérios problemas com língua portuguesa e depois posteriormente com matemática, né? As únicas matérias que eu fluía bem era biologia, história, geografia, não tinha problemas. Artes, que uma pessoa que tiver problema com artes e educação física, meu amigo, enterra, né? Então assim, mas basicamente química, até inclusive química e física, não sei como, mas eu conseguia passar. Porém na questão de língua portuguesa e matemática, são duas coisas que eu não consegui superar na fase de adolescência. E hoje, na fase adulta, é exatamente pagando os meus pecados. Falo isso pagando os meus pecados porque estou tendo que me adaptar e explicar e olhar. Às vezes eu me perdoe comentar isso, mas às vezes eu sento na mesa, assim, eu sento e começo a dar risada, cara. Porque eu olho para os adolescentes e falo, pô, mano, um dia eu já estive ali, hoje eu tô como professor e e velho, não mudou nada. Não mudou nada porque os jovens têm que amadurecer a experiência. Lembre-se da história do Linneu. No começo você odeia ele, depois você passa a concordar com ele. É exatamente isso. Então, acho que o vídeo ficou um pouco muito confuso nesse sentido, mas é isso, é compartilhando essa experiência, o que eu acho da educação. E é isso, ok? Um abraço, tamo junto, Campo Batalha, e Deus abençoe vocês.